Então, vocês viram que está tudo muito relacionado à questão do transtorno alimentar, dietas de moda, que isso também atrapalha muito, tá? Esse tema atrapalha muito, porque causa muita frustração, porque a dieta da moda nem sempre é a dieta que você vai se dar bem, eu vou me dar bem. Não adianta, gente, tem que ser um acompanhamento personalizado, individualizado. Tudo a ver com saúde mental, que é o tema dessa edição do programa Utilidade Pública. A gente retoma aqui a nossa entrevista com o Daniel Roberto Soares. A gente está falando muito, quando a gente fala de dependência química por consumo de bebidas alcoólicas, a gente está falando muito de adultos, mas a gente não pode esquecer de crianças e adolescentes, porque eles estão ali também dentro de casa, eles estão convivendo com aquele consumo como normal. Claro, é um absurdo o quanto é permissivo a nossa sociedade em relação a isso, né? Em relação às drogas chamadas lícitas, né? E aí eu queria trazer também o tabaco aqui no jogo, né? Não só o álcool, mas também o cigarro, né? E o que acontece? Se a gente entende o ser humano em 3 vertentes, biopsicossocial, então eu tenho uma parte biológica, eu tenho uma parte inclusive hereditária. Hoje a gente sabe que a propensão de álcool e se tornar um alcoolista, por exemplo, tem um fator genético que ajuda ou que atrapalha, no caso, essa questão. Nós temos também a parte social, que é exatamente o que você está trazendo, que é o seguinte: o que eu aprendo, o que eu vivencio, qual que é a minha realidade. Então, desde pequeno, eu vou vendo todo mundo consumindo de forma desenfreada, alguns comportamentos de pega de cerveja ali na geladeira para o papai, abre aqui a garrafa de vinho para a mamãe, algumas coisas assim que não fazem tanto sentido. No tabaco a gente ainda freou um pouco. Inclusive, como identificar, né, que essa criança ela não está consumindo ali aquele álcool escondido, nesse período muita gente está em home office, está ali olhando, mas aí quando voltar a rotina, as atividades, ao trabalho, a passar o dia fora de casa, como é que vai ser? Vai ser uma bagunça, né? Difícil você conseguir controlar isso, né? 1 ano e meio, a criança vendo ali todo mundo dentro de casa consumindo bebidas alcoólicas. Tudo bem que durante a presença pode não haver a permissividade, pode haver, olha, não pode, certo, mas e na ausência, como que vai ser depois disso? Passou 1 ano e meio ali vendo isso. Hoje, é comum a gente ver as crianças no meio ali, né, todo mundo consumindo, pegando, fazendo, e aí é claro que isso vai ter um aspecto muito forte no terceiro, que é como que eu psicologicamente lido com essas duas coisas, com a parte biológica e com a parte social. E essa inter-relação é terrível. E aí eu acabo não percebendo que a criança vai lá e pega e dá um golinho escondido, que ela experimenta, quando não, né, em alguns casos mais absurdos, até experimentar ou dar para ela. Enfim, coisas que realmente não faz sentido e aumenta, né? E difícil você entender algumas coisas, como por exemplo, eu agora tenho pet convive com criança, tá ali dentro de casa o tempo inteiro, e agora eu tenho no mercado à disposição cerveja para pet, independentemente, não tem álcool, obviamente, mas é cerveja para pet. Então, ou seja, eu sou uma criança, vi todo mundo de casa passando esse tudo bebendo. O meu pet é papai, mamãe, tio, vovó, compra cerveja para o meu pet. E o primeiro passo da aprendizado, ela é por imitação, não tem jeito, né? Você vai vendo crianças com 1, 2, 3, até os 4, 5 anos de idade, a primeira infância, de maneira geral, de 7 anos ali para baixo, basicamente é a imitação. Ela vê o adulto se comportando, andando, ela quer andar, ela vê o adulto pegando alguma coisa, ela quer pegar, ela vê o adulto bebendo, ela quer beber. Então, assim, alguns comportamentos que, sem sombra de dúvida, isso traz uma sequela, uma condição muito potencializadora e ruim num futuro, porque a gente sabe que o índice de dependência, quanto mais cedo o consumo, maior a probabilidade de eu me tornar um dependente daquela substância, né? E aí a gente tem a questão da propaganda. Do mesmo jeito que você tem ali a questão teve a questão do cigarro, que estava muito atrelada a pessoas que praticavam esporte, né? Você também tem uma mídia em cima disso, dizendo que, olha, eu bebo, mas fico assim, né? Corpão, em forma.
não casa, né? Pois é, e as propagandas também, né? Na televisão, aquela coisa, tá vendo aquele corpo escultural? Certamente não é da pessoa que está consumindo aquela quantidade de cerveja. Tá vendo aquele cara, tá vendo aquele cara másculo, né? Enfim, todo sarado, ele consumindo aquela quantidade, ele não vai estar... Exato, exato. Então, há uma contradição, há um contraditório dentro disso, né? Agora, eu gosto muito de inverter a lógica, naquela coisa assim, de que nós estamos falando de um problema macro, nós estamos falando de um problema generalizado, nós estamos falando de uma coisa muito grande, mas talvez a grande saída seja exatamente partir de dentro para fora, do pequeno para o grande. Como que individualmente cada um de nós vai fazer? Eu não preciso replicar na minha família o que eu vejo nas revistas, o que eu vejo todo mundo, o que é normal, entre aspas, fazer. Então, talvez individualmente fazer uma análise criteriosa para cada uma das famílias e talvez o processo psicoterápico, ele traz até um pouco disso, né? Independente da conjuntura, como que eu lido com o mundo, né? Então, assim, realmente não banalizar as situações e sim começar a impor limites, dizer não, ser firme com essa próxima geração que a gente, né, que a gente tanto quer que melhore, né? Que, enfim, que tenha mais oportunidades e mais condições do que a gente teve. E lembrando, você está na Recomeçar, está vivendo, sua rotina é de pessoas com dependência química, não necessariamente por aumento do consumo de bebidas alcoólicas, por vários outros motivos também, mas também, há muitos casos, que o Augusto já teve aqui, muitos casos sendo relatados, o início lá no consumo desenfreado, de bebidas alcoólicas, que aí foi evoluindo. A família não para lá atrás para poder fazer esse acompanhamento da criança, do adolescente, vai ter que parar lá na frente, porque quando uma pessoa ela é considerada dependente e entra num tratamento, a família inteira entra no tratamento junto, vai ter que parar. E influencia realmente num todo, né? É impressionante como que, né, que vai gerando, inclusive, algumas disfunções, como a codependência, a dependência emocional dentro da doença ali. Então, onde todos, para se manterem dentro daquela estrutura, tem que haver uma disfuncionalidade um pouco geral. Isoladamente não dá certo. Então, para tratar também, a gente tem que ver como um todo, né? Por isso que a gente, né, tem 3 aspectos, né, bem distintos, mas que muito importantes, que é, num período crônico, uma internação, realmente um momento mais onde a pessoa precisa e pode ter a possibilidade de passar 24 horas imerso em várias terapias interdisciplinarmente, com psicólogo, psiquiatras, arte-terapia, musicoterapia, enfim, várias terapias dentro do contexto, dinâmicas. Num momento não tão grave, ou num segundo momento, clínica dia ou hospital dia, ou seja, eu faço atividades durante o dia e vou para casa, ou então a parte ambulatorial, que são as sessões, que são as consultas, também de forma interdisciplinar, nutricionista, psicólogo, psiquiatra, atividade física, e isso não só com um membro, mas com toda a família, né? É isso que a gente faz lá no Recomeçar, e é isso que eu né, sempre falo muito, bato muito na tecla, que é muito necessário ver esse todo, porque senão não adianta, você vai tratar um indivíduo que ele vai voltar para um ambiente também adoecido e a chance de se repetir a situação é a mesma. Afinal de contas, uma somatória de coisas o levou a ter aquela disfuncionalidade e chegar naquele ponto onde ele chegou, né? Por isso tem que procurar ajuda sempre. A gente já teve aqui hoje no programa, você acompanhou, quem está em casa também acompanhou, a nutricionista especialista em comportamento alimentar, Andressa Campos, falando exatamente de transtornos alimentares. Ou seja, gente, como fazer uma dieta, tem tantas tentativas de dieta, sem passar por frustrações. Onde que está o problema disso? Nas emoções, como ela trouxe. E aí, como que você faz isso? Você faz o acompanhamento psicológico durante todo aquele período, né? Porque você não está se identificando como ela trouxe, você não consegue se ver como você é. Às vezes você está magro, mas se vê gordo. Então, ao contrário da resistência que as pessoas têm, elas deviam ser mais abertas do que nunca para o acompanhamento
psicológico, terapêutico. Dani, obrigado a você, parabenizo aí pelo brilhante trabalho aí à frente da utilidade pública, realmente levando, né, conteúdo de qualidade, utilidade pública mesmo para todo mundo. É um prazer estar aqui, estou à disposição, sempre que puder contribuir, somar, realmente estar discutindo essas questões que são tão importantes. Para finalizar, olhe um pouquinho para dentro, para as suas emoções, para os seus sentimentos, para poder perceber, aumentar a clareza da realidade dos problemas. Que aí, né, a gente vai seguindo no nosso caminho de buscar nossa felicidade, nossa tranquilidade, um pouco mais de equilíbrio, apesar das dificuldades. Vamos em frente. Mais uma vez, obrigada pela presença aqui no Utilidade Pública. A gente vai ter mais Daniel, tá? Sempre aqui no Bate-Papo Emocional, Utilidade Pública, Bate-Papo Emocional. A gente vai estar sempre trazendo Daniel para lá e para cá, porque tem muito conteúdo e tem uma vivência fantástica e um trabalho brilhante na Recomeçar. A gente agradece a presença de nosso psicólogo Daniel Roberto Soares mais uma vez aqui no programa Utilidade Pública. Você já sabe, nossos encontros agora em novo horário, 9h30 da manhã no sábado, com reprise aos domingos, 1h da tarde, tá? Claro que vocês também podem acompanhar mais Dani, mais Daniel no Bate-Papo Emocional, que vai ao ar às terças-feiras, à noite, tá? 8h30 da noite, também na TV Aperipê. E tudo que você precisa assistir, o que você quiser compartilhar, vai lá no nosso canal no YouTube, que está tudo separadinho. Dica jurídica, receita, entrevista, dica de casa. E a gente tentando sempre trazer novos especialistas, aumentando aqui essa família da utilidade pública. Eu espero você.